Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar da Via, né? A Via contando a história do August. Ontem a gente viu que ele sofreu um bullying muito grande, né, dos amigos. Na realidade foi ofensivo o que aconteceu, né? E os amigos não sabiam que ele... Amigos, né? Amigos. Eles não sabiam que o August estava do lado e estavam falando dele. E o Jack Will falou que foi obrigado a estar com ele todo o tempo pelo diretor da escola, pelo Sr. Busanfa. E ele ouviu que o Jack Will falou pro Julian que ele não conseguia se desvencilhar do August, porque o August ficava atrás dele o tempo todo, né? E que os professores deviam ter sido orientados a colocá-los um do lado do outro em todas as aulas, né? Ele passou muito mal, foi parar na enfermaria, falou que estava com dor de estômago e estava mesmo. A mãe foi buscá-lo e eles foram para casa abraçados e o August não quis nem participar do Halloween que ele gostava tanto, para pegar doces, né, com a Via e com as pessoas que saíam com ele para brincadeira. Aí agora quem vai contar a história, até agora quem contou a história foi o August, agora quem vai contar a história é a Via. A frase da Via é um verso da música do David Bowie, Space Oddity. Bem lá do alto, o planeta Terra é azul e não há nada que eu possa fazer. Uma mudança na galáxia. August é o Sol. Eu, a mamãe e papai giramos em volta dele. O restante de nossa família e de nossos amigos são asteroides e cometas, flutuando ao redor dos planetas que orbitam o Sol. O único corpo celestial que não gira em volta do August, o Sol, é a Daisy, nossa cadela. E isso porque, para ela, para seus olhinhos caninos, o rosto do August não é muito diferente do rosto de qualquer ser humano. Para Daisy, todos os rostos são parecidos, chatos e pálidos como a lua. Estou acostumada ao modo como esse universo funciona. Nunca me importei. Perdão. Estou acostumado. Espera só um pouquinho, deixa eu colocar aqui o tempo para a gente não perder. Estou acostumada ao modo como esse universo funciona. Nunca me importei porque sempre foi assim. Sempre entendi que August é especial e tem necessidades especiais. Se eu estivesse brincando e fizesse muito barulho enquanto ele tentava tirar um cochilo, sabia que tinha que brincar de outra coisa, porque ele precisava descansar, depois de algum procedimento ou que tivesse deixado ele fraco ou com dor. Se quisesse que meus pais assistissem a um jogo de futebol, sabia que 9 em cada 10 vezes eles não poderiam ir, porque estavam ocupados, levando August ao fonoaudiólogo, à fisioterapia ou a um novo especialista, ou a uma cirurgia. A mamãe e o papai sempre disseram que eu era uma menininha mais compreensiva do mundo. Mas a questão é que eu apenas entendia que reclamar não adiantaria nada. Eu vi August depois das cirurgias, seu rostinho inchado e enfaixado, seu corpinho cheio de catéteres e tubos para mantê-lo vivo. Depois que você vê alguém passando por isso, parece loucura reclamar por não ter ganhado o brinquedo que pediu ou porque sua mãe perdeu a peça da escola. Aprendi isso aos 6 anos. Ninguém nunca me disse, eu simplesmente soube. Então, me acostumei a não reclamar e a não incomodar meus pais com coisas sem importância. Aprendi a resolver tudo sozinha, arrumar os brinquedos, organizar a vida para não perder as festas de aniversário dos meus amigos, ficar sempre em dia com os trabalhos de casa para não ter problemas na escola. Nunca pedi ajuda com o dever de casa. Nunca precisei que me lembrassem de terminar um trabalho ou de estudar para um teste. Se eu tivesse dificuldade com alguma matéria, ia para casa e estudava, até entender. Aprendi a converter frações em decimais na internet. Fiz todos os projetos da escola praticamente sozinha.
Quando o papai e a mamãe perguntavam como tudo estava indo, eu sempre dizia, bem, mesmo quando não estava muito bem assim. Meu pior dia, meu pior tombo, a pior dor de cabeça, o pior machucado, a pior cãibra, o pior xingamento não são nada comparado ao que o August já passou. A propósito, não estou tentando ser nobre, simplesmente sei que é assim. E é assim que as coisas sempre foram para mim, nesse nosso pequeno universo. Mas este ano parece que houve uma mudança no cosmos. A galáxia está mudando. Os planetas estão saindo do seu alinhamento. Antes do August. Sinceramente, não me lembro da minha vida antes do August. Vejo nas fotos de quando eu era bebê. O papai e a mamãe sorrindo, muito felizes, me segurando. Não dá para acreditar em como pareciam jovens. O papai era meio hipster e a mamãe era uma linda fashionista brasileira. Há uma foto minha no meu terceiro aniversário. Há uma foto minha no meu terceiro aniversário. Ele está bem atrás de mim e ela segurando um bolo com 3 velas acesas e atrás de nós estão meus 4 avós, o tio Ben, a tia Kate e o tio Paul. Todos me olhando e eu olhando para o bolo. Na foto, dá para ver que eu era mesmo a primeira filha, primeira neta, primeira sobrinha. É óbvio que não me lembro de como era isso, mas posso ver pelas fotografias. Não me lembro do dia em que trouxeram o August do hospital, nem do que eu disse, fiz ou quando o vi pela primeira vez. Embora todos tenham uma história sobre isso. Aparentemente, eu apenas olhei para ele por muito tempo e por fim disse, ele não se parece nada com a Lily. Esse era o nome da boneca que minha avó me deu quando a mamãe estava grávida, para que eu pudesse treinar, ser irmã mais velha. Era uma daquelas bonecas super realistas e eu a carreguei para todo lado durante meses, trocando fraldas e a alimentando. A história conta que, depois da minha reação inicial a August, levei apenas alguns minutos, de acordo com a vovó, ou alguns dias, segundo a mamãe, para me render a ele. Eu o beijava, acariciava e falava com ele como as pessoas falavam com os bebês. Depois disso, nunca voltei a brincar com a Lily, nem falar dela. Vendo August. Nunca vi August como as outras pessoas o viam. Eu sabia que seu rosto não era exatamente normal, mas não entendia por que as pessoas que não nos conheciam pareciam tão chocadas ao vê-lo, horrorizadas, enojadas, assustadas. Há muitas palavras para descrever o olhar delas, e por muito tempo não entendi. Ficava louca, louca quando ficavam olhando, louca quando desviavam o olhar. Estão olhando o quê? Droga, eu dizia. As pessoas, né, que falavam isso, ou que falavam isso, não, que olhavam, né, de uma maneira estranha. Mesmo aos adultos. Então, quando eu tinha uns 11 anos, fui passar 4 semanas em Montauk com a vovó, enquanto August fazia uma cirurgia grande no maxilar. Essa foi o maior período que fiquei longe de casa. E tenho que dizer que foi maravilhoso, de repente, me ver livre de todas as coisas que me deixavam tão irritada. Ninguém olhava para a vovó e para mim quando íamos fazer compra na cidade. Ninguém apontava para nós, ninguém nem sequer nos notava. A vovó era daquele tipo que faz tudo pelos netos. Ela mergulharia no mar se eu pedisse, mesmo se estivesse usando roupas caras. Ela me deixava brincar com sua maquiagem e não se importava se eu usasse no rosto dela para treinar minhas habilidades de maquiadora. Ela me levava para tomar sorvete, mesmo se ainda não tivesse jantado. E desenhava cavalos com giz na calçada em frente à casa. Certa noite, enquanto voltávamos da cidade, falei que gostaria de poder morar com ela para sempre. Eu estava tão feliz. Acho que devem ter sido os melhores dias da minha vida. Voltar para casa depois de 4 semanas
Foi muito estranho. No começo, lembro-me muito vividamente de cruzar a porta e ver August vir correndo para me dar boas-vindas e de por uma fração de segundos enxergá-lo não do jeito como sempre tinha enxergado, mas como as outras pessoas o viam. Foi apenas um flash, um instante, enquanto ele me abraçava, completamente feliz por eu estar em casa, mas fiquei surpresa, porque eu nunca o tinha encarado daquele jeito. Eu nunca senti aquilo, algo que na mesma hora fez com que eu me odiasse. Enquanto ele me beijava com todo carinho, tudo o que eu conseguia notar era a baba escorrendo do seu queixo. E de repente ali estava eu, como todas aquelas pessoas que ficavam olhando fixamente para ele ou desviavam o olhar. Horrorizada, enojada, assustada. Ainda bem que só durou um segundo. No momento em que eu ouvi a risada dele estridente, tudo acabou. Tudo voltou a ser como antes, mas aquilo tinha aberto uma porta. Um pequeno olho mágico. E do outro lado havia 2 Augustes. O que eu enxergava cegamente e o que as outras pessoas viam. Acho que a única pessoa do mundo a quem eu poderia ter contado isso era a vovó. Mas não contei. Era muito complicado para explicar ao telefone. Pensei que talvez, quando ela viesse para o dia de ação de graças, eu pudesse lhe dizer como tinha me sentido. Mas apenas 2 meses depois de eu ter ficado com ela em Montauk, minha avó faleceu. Foi, de repente. Parece que ela foi ao hospital porque estava sentindo enjoo. Mamãe e eu fomos vê-la, mas a viagem dura 3 horas. E quando chegamos lá, vovó já tinha partido. Um ataque cardíaco, disseram. Simples assim. É muito estranho como em um dia você pode estar nesse mundo e no dia seguinte não estar mais. Para onde ela foi? Será que vou vê-la de novo? Ou é só historinha? Todos veem nos filmes, nos programas de TV, que as pessoas recebem notícias terríveis em hospitais. Mas para nós, como todas as nossas idas ao hospital com o August, os resultados sempre foram bons. O que mais me lembro do dia em que vovó morreu é de ter visto minha mãe literalmente se encolhendo no chão, em câmera lenta, soluçando com os braços em volta da barriga, como se alguém tivesse lhe dado um grande soco. Nunca, nunca mesmo tinha visto ela daquele jeito. Mesmo em todas as cirurgias do August, mamãe sempre foi a coragem em pessoa. No meu último dia em Montauk, vovó e eu assistimos ao sol se pondo na praia. Tínhamos levado um cobertor para nos sentarmos, mas fez frio, então nos enrolamos nele, aconchegadas uma à outra, e ficamos conversando até que não houvesse mais nenhuma pontinha de sol acima do mar. Então, vovó disse que tinha um segredo para me contar. Ela me amava mais que a qualquer outra pessoa do mundo. Até o August? Perguntei. Ela sorriu e acariciou meu cabelo como se estivesse pensando no que dizer. Amo muito, muito August, disse ela baixinho. Ainda me lembro de seu sotaque. Ela era brasileira e carregava nos R's. Mas já tem muitos anjos cuidando dele, disse ela. E quero que você saiba que eu estou olhando por você. Certo, minha querida? Quero que você saiba que você é o que mais me importa. Você é meu. Ela olhou para o mar e abriu os braços como se tentasse aplainar as ondas. Você é tudo para mim, entendeu, Via? Você é o meu tudo. Eu entendi e compreendi também porque ela disse que aquilo era segredo. Avós não devem ser favoritos. Todos sabem disso, mas depois que ela morreu, agarrei-me a esse segredo e deixei que ele me cobrisse como um cobertor. August pelo olho mágico. Os olhos dele ficam cerca de 2 centímetros abaixo de onde deveriam estar, quase no meio das bochechas. São caídos, formando um ângulo acentuado, quase como se alguém tivesse aberto 2 fendas diagonais em seu rosto, e o esquerdo é claramente mais baixo que o direito.
e são esbugalhados, porque as cavidades oculares são pequenas demais para comportá-los. As pálpebras superiores ficam sempre meio fechadas, como se ele estivesse adormecendo. As inferiores são tão caídas que até parece que um fio invisível as puxa para baixo. Dá para ver a parte interna, vermelha, como se a pele estivesse do avesso. Ele não tem sobrancelhas nem cílios. O nariz é desproporcionalmente grande para o rosto e meio largo. A cabeça dele é afundada nas laterais, no lugar onde deveriam estar as orelhas, como se alguém a tivesse apertado bem no meio com um alicate gigante. Ele não tem maçãs do rosto. 2 vincos profundos descem do canto do nariz até a boca, o que dá a ele a aparência de um boneco de cera. Às vezes as pessoas acham que ele se queimou em um incêndio. Seus traços dão a impressão de que ele derreteu, como os pingos de uma vela em volta de uma vela. Diversas cirurgias para corrigir o palato deixaram algumas cicatrizes em volta da boca, e a mais chamativa é um corte irregular que vai do meio do lábio superior até o nariz. Os dentes de cima são pequenos e para fora. Ele é bem dentuço e a mandíbula é extremamente pequena, assim como o queixo. Quando era menor, antes da cirurgia, que implantou um pedaço de seu quadril no maxilar, ele não tinha queixo nenhum. A língua ficava pendurada fora da boca, sem nada embaixo para segurá-la. Felizmente está melhor agora. Pelo menos ele pode comer. Quando era mais novo, se alimentava por uma sonda. E ele consegue falar. Aprendeu a manter a língua dentro da boca, embora tenha levado muitos anos para controlar isso. Ele também aprendeu a controlar a baba, que escorria pelo pescoço. Essas coisas são consideradas milagres. Quando ele era bebê, os médicos não achavam nem que ele fosse sobreviver. Ele também consegue ouvir. A maioria das vezes, as crianças que nascem com essa deformidade têm problemas no ouvido médio, o que causa deficiência auditiva. Mas até agora, August escuta bastante bem, com suas orelhas no formato de couve-flor. No entanto, os médicos acham que ele vai acabar precisando de aparelhos auditivos. August odeia pensar nisso. Ele acha que todo mundo vai notar os aparelhos. É claro que eu não disse que isso seria o menor dos seus problemas, porque tenho certeza de que ele sabe disso. Mas, novamente, não estou tão certa sobre o que o August sabe ou não sabe, ou o que ele entende ou não. Será que ele percebe como as outras pessoas o enxergam? Ou ficou tão bom em fingir não notar que isso não o incomoda mais? Ou será que incomoda? Quando ele se olha no espelho, vê o August que a mamãe e o papai enxergam ou que todos os outros veem? Ou será que há outro August que só vê a ele mesmo? Alguém em seus sonhos, além da cabeça e do rosto deformado? Às vezes, quando eu olhava para a vovó, podia ver por debaixo das suas rugas a garota bonita que havia sido. Podia ver a garota de Ipanema naquela caminhar de velhinha. Será que August vê como ele teria sido sem aquele único gene que causou a catástrofe em seu rosto? Gostaria de poder lhe perguntar essas coisas. Gostaria que ele me dissesse como se sente. Era mais fácil ler suas expressões antes da cirurgia. Sabíamos que quando os olhinhos dele se estreitavam, ele estava feliz. Quando sua boca ficava reta, ele estava aprontando alguma coisa. Quando suas bochechas tremiam, ele estava prestes a chorar. A aparência dele está melhor agora. Isso é indiscutível. Mas os sinais que usávamos para avaliar seu humor foram todos embora. Há sinais novos, é claro. Mamãe e o papai conseguem entender cada um deles, mas estou tendo dificuldades e parte de mim não quer continuar tentando, porque ele não pode simplesmente dizer o que está sentindo como todo mundo? Ele não tem mais um tubo de traqueostomia que o impede de falar. Suas mandíbulas não estão mais presas com arames. Ele tem 10 anos, sabe usar as palavras, mas nós ficamos em volta dele como se ainda fosse um bebê. Mudamos de ideia, passamos para o plano B, interrompemos as conversas,
Prometemos e voltamos atrás, tudo de acordo com o humor dele, seus caprichos e suas necessidades. Tudo bem agirmos assim, enquanto ele era pequeno. Mas agora ele precisa crescer. Precisamos permitir, ajudar e fazer com que ele cresça. É isso o que eu penso. Passamos tanto tempo tentando fazer o August acreditar que ele era normal, agora ele realmente acha isso. O problema é que ele não é normal. Ensino médio. O que sempre gostei mais na escola, no ensino fundamental, é que aquele era um mundo à parte, diferente de casa. Eu podia ir para lá e ser Olivia Pullman. Não havia, que é como minha família me chama. Via era como me chamavam na pré-escola também. Naquela época, todo mundo sabia de tudo sobre nós, é claro. Minha mãe sempre me buscava levando August no carrinho. Não havia muitas pessoas preparadas para cuidar dele. Por isso, papai e mamãe o levavam a todas as peças, apresentações, recitais da minha escola. Todos os eventos fossem para levar fundos ou uma feira de livros. Meus amigos o conheciam. Os pais dos meus amigos o conheciam. Meus professores o conheciam. Até o zelador da escola o conhecia. Ei, como você está, Aug? Perguntavam a ele e sempre trocavam um high five com August. Meu irmão era uma espécie de ornamento fixo da escola. Mas no ensino fundamental, muita gente não sabia de nada. Meus antigos amigos, sim, mas os novos não. Ou, se sabiam, não era necessariamente a primeira coisa que descobriam a meu respeito. Talvez fosse a segunda ou terceira. A Olivia? Sim, ela é legal. Sabe que ela tem um irmãozinho deformado? Sempre odiei essa palavra, mas sabia que era como as pessoas descreviam algo. E sabia que provavelmente esse tipo de conversa acontecia sempre que eu não estava ouvindo, sempre que eu me afastava em uma festa ou esbarrava com um grupo de amigos na pizzaria. Tudo bem, sempre serei a irmã de uma criança com um defeito de nascença. A questão não é essa. Só que não quero ser definida por isso. A melhor coisa do ensino médio é que quase ninguém me conhece, com exceção da Miranda e da Ela, é claro. E elas sabem que não devem sair por aí falando sobre o assunto. Miranda, ela e eu nos conhecemos desde o primeiro ano. O mais legal é que nunca temos que explicar nada uma para as outras. Quando decidi que queria que elas me chamassem de Olivia em vez de Via, elas aceitaram sem pedir explicações. Elas conhecem o August desde que ele era bebezinho, quando éramos pequenas. Nossas brincadeiras favoritas eram vesti-lo, nós o cobríamos de boás de penas, grandes chapéus e perucas da Hannah Montana. Ele adorava isso, é claro, e nós o achávamos lindo a seu modo. Ela disse que ele fazia lembrar o ET. É óbvio que sua intenção não era ser cruel, embora tenha sido um pouquinho. A verdade é que há uma cena no filme em que Drew Barrymore põe uma peruca loura no ET e esse foi o estopim para a nossa brincadeira de Miley Cyrus. Miley Cyrus é a Hannah Montana, né? Que elas vestiam o August de Hannah Montana. No ensino fundamental, Miranda, ela e eu éramos um grupinho fechado. Ficávamos entre super populares e simpáticas. Não éramos nerds, atletas, ricas, drogadas, malvadas, boazinhas, autonas nem baixinhas. Não sei se nós três nos encontramos porque éramos muito parecidas em vários aspectos, ou se nos tornamos parecidas por termos nos encontrado. Ficamos muito felizes quando todas entramos para o Faulkner High School. Foi muita sorte termos sido aceitas, sobretudo porque quase ninguém da nossa escola foi. Lembro como gritávamos ao telefone no dia em que recebemos as cartas de matrícula. É por isso
que não entendo o que vem acontecendo com a gente nos últimos tempos. Agora que realmente estamos no ensino médio, nada é como achei que seria. Major Tom. De todas nós, quase sempre Miranda era a mais doce com August. Abraçava-o e brincava com ele, mesmo muito depois de ela e eu termos começado a brincar de outras coisas. Até quando ficamos mais velhas, Miranda fez questão de tentar incluí-lo nas conversas, perguntar como ele estava, conversar sobre Avatar, Star Wars, Bonnie ou qualquer outra coisa que ela soubesse que ele gostava. Foi Miranda quem deu ao August o capacete de astronauta que ele usava praticamente todos os dias quando tinha 5 ou 6 anos. Ela o chamava de Major Tom. E os dois cantavam juntos uma música chamada Space Oddity, de David Bowie, que tem um verso lá no começo que eu li para vocês. Era uma coisa deles, sabiam a letra toda, botavam a música para tocar no iPod e cantavam bem alto. Como Miranda sempre ligava para a gente assim que chegava no acampamento de verão, fiquei um pouco surpresa quando não tive notícias dela. Até mandei uma mensagem, mas ela não respondeu. Imaginei que estivesse ficado no acampamento por mais tempo, agora que era monitora. Talvez tivesse conhecido um garoto legal, sei lá. Notei pelo perfil do Facebook que ela havia voltado para casa fazia 2 semanas. Por isso mandei uma mensagem pelo chat e conversamos um pouco online. Mas ela não falou porque não tinha ligado, o que achei bizarro. Miranda sempre foi um pouco esquisita, então imaginei que fosse só isso. Marcamos de nos encontrar no centro, mas tive que cancelar porque íamos viajar no fim de semana para visitar meus avós. Assim, acabei não vendo nem Miranda e nem ela. Até o primeiro dia de aula. Gente, lembra que ela é o nome da menina, tá? Da outra menina, é Miranda e ela, as 2 amigas da Via. E tenho que admitir, fiquei chocada. Miranda estava muito diferente, com o cabelo curto, estilo Joãozinho, pintado, é inacreditável, de um tom cor-de-rosa forte, e com um top, tomara que caia listrado, que A. parecia muito inadequado para o colégio, B. não era nem um pouco o estilo dela. Miranda sempre foi super recatada para a roupa, e lá estava ela de cabelo cor-de-rosa e tomara que caia. E ela não só parecia diferente, também estava agindo de um modo estranho. Não posso dizer que não foi simpática, porque foi. Me pareceu meio distante, como se eu fosse uma amiga qualquer. Foi a coisa mais estranha do mundo. No almoço, nós 3 sentamos juntas, como de costume. Mas a dinâmica havia mudado. Estava claro que ela e Miranda tinham saído sem mim algumas vezes durante o verão. Embora nunca tenham de fato dito isso. Eu fingia não estar nem um pouco chateada enquanto conversávamos, embora pudesse sentir meu rosto ficando quente, meu sorriso se tornando falso. Apesar de ela não ter enxergado, como Miranda não ter enxergado, também notei uma mudança em seu estilo. É como se elas tivessem combinado de reconstruir a sua imagem na escola, mas sem se importar de me incluir. Confesso que sempre me achei acima das mesquinharias da adolescência, mas senti um nó na garganta durante o almoço. Vejo vocês mais tarde, falei, com voz trêmula quando o sinal tocou. E aí, depois da escola, nós vamos ver amanhã, tá bom? Beijo!